O ruído é esse chuvisco, esse negócio que, para quem tem tinha aquelas televisões antigas, quando faltava sinal, né? Ó, já estou usando umas palavras que fazem sentido dentro do contexto do ruído. Quando faltava sinal da antena, em vez de entrar numa tela azul, ficava esse chuvisco, né? A gente chamava de chuvisco, estática, né? Ficava esse negócio. Deixa eu ver o que a Cacilda está dizendo. Falarmos da estética disso na fotografia digital, pois na analógica é fantástica. Sim, né? De fato. É impressionante como as pessoas têm uma margem maior de aceitação em defeitos, em coisas assim, quando o defeito é analógico, em todos os sentidos. Mas quando o defeito é digital, parece que ele não quer, tem um certo preconceito, né? A questão do ruído, em todas as áreas, seja no som, seja na transmissão de imagem, no que for, está relacionado à, à ausência de sinal, certo? Então você tem um sinal, né? Um sinal sendo transmitido, um sinal sendo captado. Por exemplo, nas câmeras digitais você tem a luz sendo captada. A luz é o sinal, certo? Na ausência do sinal, o que aparece, no caso da fotografia, na imagem, é o ruído. Quando você está escutando uma música no rádio, por exemplo, no rádio do carro, o sinal está alto, né? Está bom o sinal, você escuta a música. Conforme o sinal vai baixando, você vai escutando o ruído, aquele chuvisco, certo? Você vai escutando o ruído. E esse ruído, ele pode ser uma interferência externa, mas basicamente tudo o que é eletrônico, ele tem um ruído. Agora, esse ruído pode não aparecer, ele pode ser. O teu sinal pode ser tão mais forte que o ruído, e aí você tem no caso da fotografia, uma imagem limpinha. Ou você pode ter tanto ruído e tão pouco sinal que aí você nem sabe identificar direito o que tem ali. Exatamente, Pedro. O sinal no caso da fotografia, é a luz que atinge o sensor, né? Que é transformada depois numa informação eletrônica, certo? Mas o sinal é a luz que atinge no sensor. Então, se você tivesse zero ruído no sensor, o que é impossível, se você tivesse zero ruído, toda a luz que você captasse, né? Toda a luz que batesse dentro do sensor se transformaria em uma imagem limpíssima, independente da quantidade de sinal, ou seja, da quantidade de luz que você tem nesse sensor. Acontece que o sensor tem sempre a mesma quantidade de ruído. Agora, quando ele recebe pouco sinal, ou seja, quando ele recebe pouca luz, o ruído acaba aparecendo mais do que a luz, e aí você tem isso aqui, né? Não vou dar nenhum adjetivo agora, porque eu não quero dar spoiler do restante da aula, mas você tem isso daqui. Aliás, falei em aula, né? Temos que pensar, vamos pensando também aí no final da aula eu vou questionar vocês sobre qual seria a próxima aula na sequência, para um outro dia. Bom, a Cacilda ali falou sobre o ruído na analógica. Na verdade, na analógica não é um ruído, né? É uma granulação. Acontece da seguinte forma: você tem no filme uma granulação, que é a granulação do sal,
de prata, certo? Do haleto de prata. Essa granulação, ela é original da fabricação desse filme. Filmes mais sensíveis à luz, com um ISO mais alto, tem uma granulação maior do sal de prata, para ele se tornar mais sensível, certo? Que você imagina que esse sal de prata é como se fosse justamente um grânulo, né? Uma farinhazinha de prata ali em suspensão na emulsão, que é aquela gelatina, aquela, né, aquele, vou chamar de plástico, né, para vocês entenderem melhor, que é a fita do filme, certo? O filme de gelatina, né? Então é como se fosse uma emulsão. Se você tem um grão mais grosso, pega mais luz nele e ele consegue ter uma sensibilidade maior à luz. E aí aparece mais a luz, certo? Capta mais sinal, ok? Só que no caso do filme, a questão é química e geométrica, da geometria do grão, que pode ser mais duro ou pode ser mais arredondado, né? Mais anguloso ou mais arredondado. O termo técnico na fotografia, quando a granulação do filme é mais angular, a gente chama de uma granulação mais dura, certo? E essa granulação, ela pode aumentar do nível básico se você não tem a exposição correta. Então, no filme, se você não tinha exposição correta, por exemplo, se você subexpôs uns 2 pontos de luz, certo? No filme. Ou seja, a tua fotografia ficou subexposta. Na hora da revelação, você podia deixar mais tempo na química, certo? Se você deixasse mais tempo, você estava recuperando aquela informação que não foi captada corretamente porque você subexpôs a fotografia. Aí o que acontecia? Esse sal de prata, ele dava tempo de ele cristalizar um pouco maior, então ele aumentava de tamanho, certo? Ele ia cristalizando e aumentando de tamanho enquanto estava nesse químico, ele ia se aglutinando de certa forma, né? E isso fazia com que o grão ficasse maior. Então, quando você tentava. É impressionante como as coisas são mundos completamente diferentes. A química do filme e a eletrônica da fotografia digital são completamente diferentes, mas funcionam na prática exatamente da mesma forma. Porque quando você amplifica o sinal na fotografia digital, é quando o ruído começa a aparecer. Quando você amplifica, né, o tempo de exposição à química na fotografia analógica é quando o grão vai aumentando de tamanho e a granulosidade fica maior. O resultado é o mesmo. Por isso que tanto na fotografia digital quanto na fotografia de filme, conforme você aumenta a sensibilidade, né, à luz, ou aumenta o ISO, você aumenta o tamanho da granulação. Só que no caso da fotografia analógica, a gente chama isso de grão, realmente. No caso da fotografia digital, a gente chama de ruído. Grão é um nome mais bonitinho para o negócio. Eu acho que daí as pessoas aceitam melhor quando você chama de grão. Ah, a granulação do filme. Ah, que coisa linda, são cristais de prata. Oh, nossa, que legal, né? O ruído do filme. A pessoa logo pensa naquele chuvisqueiro que eram as TVs lá dos anos 80 e 90, aquela desgraça de vida. E pensa, nossa, ruído, eu não quero ruído na minha foto. Ai, grão. Grãos são cristais de prata. Oh, quero cristais de prata. Não, não quero ruído. Tira esse negócio de mim. Eu não sei. O que vocês pensam disso? Eu realmente não sei. Eu fico imaginando como que as pessoas pensam. Porque isso daqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui no cantinho. Depois eu vou. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem separada aqui, ó. Eu tenho essa imagem separada para te mostrar fora da minha apresentação, que daí dá para abrir em 100%. Isso daqui é um filme Tri-X 400. Que, né, tá revelado sem puxar o filme, né, sem fazer aquela correção, e essa é a granulação original dele. Tá? Esse filme foi simplesmente escaneado, e essa daqui é a granulação original.
E as pessoas tendem a não se incomodar com essa granulação do filme, né? Agora, com a granulação digital, elas tendem a se incomodar muito. Perceba que esse é um filme cuja granulação, pelo menos nesse meu escaneamento aqui, ela é mais arredondada, é um grão mais macio, não é um grão tão duro, né? E ele acontece principalmente nas áreas mais claras, nas áreas mais escuras você não consegue ver direito. E nas áreas de alta textura, ele se mistura com a textura dos objetos e você não consegue perceber ele direito também, né? Essa é uma característica da granulação de filme. Certo? E isso acontecia em todos os tipos de filme. Aqui eu tenho uma fotografia feita com um negativo de baixo ISO, um Fuji Reala 100, tinha uma granulação bem fina, mas dá para ver um grãozinho, dá para ver, né? Aqui um 3X de novo 400, né? Aquele grão mais macio, aparecendo mais nas altas luzes. São características, né? As pessoas tendiam a aceitar bem essas características. Agora, na fotografia digital, a coisa, como eu disse para vocês, muda, né? E eu vou passar para vocês algumas informações de base, porque eu não tenho certeza que se vocês conhecem, principalmente os termos técnicos. Eles também estão aqui no meu livro Tríade da Câmera Fotográfica. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, sobre como funcionam os sensores e tal, eu vou pegar as informações do meu livro, inclusive as figuras do meu livro, para mostrar para vocês, né? Especificamente sobre a questão do ruído, mas se vocês quiserem saber mais, né? Tríade da Câmera Fotográfica. Eu vou deixar um link depois para vocês. Tá R$19,90, tá? Super barato. Lá na minha lojinha, certo? Deixa eu ver o que o Pedro Menezes está me dizendo. Então, na fotografia analógica apresentava... eu não diria que é mais simples, é que é diferente a textura. Porque na analógica, você poderia ter aquele grão macio. Porque o grão de prata, ele consegue ser arredondado ou um pouco mais anguloso. Ele consegue trocar de forma. Na fotografia digital, a tendência é que a granulação seja quadrada, porque o pixel é quadrado. Então, é como se fosse um grão muito mais duro, e se ele for extremo, você vai ver quadradinhos e não grãos, certo? Mas no decorrer da aula eu vou demonstrar para vocês como obter uma granulação ou um ruído da fotografia digital mais semelhante à granulação do filme, certo? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A estrutura do sensor é importante entender porque eu vou falar sobre as tecnologias, né, da granulação, do ruído, e o mínimo é importante, certo? Eu vou tirar minha câmera aqui só para vocês verem um pedacinho aqui do lado, ó, certo? Essa é a estrutura do sensor, tá? Quando vocês olham para o sensor da câmera de vocês, principalmente quem tem DSLR ou mirrorless, de vez em quando tem que limpar o sensor, né? Aí você coloca no modo de limpeza do sensor, você vai olhar o sensor, ele tem essas corzinhas aqui, ó, né? Essas cores aqui do sensor são as cores refletidas das microlentes que existem em cada um dos fotodiodos, que são as unidades básicas do sensor. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso representa mais ou menos uns 10% da aula completa, que é feita em forma de live aqui pelo YouTube, onde você tem assuntos tanto sobre edição quanto sobre fotografias. Normalmente 2 vezes por semana essas lives acontecem. Se você se interessa em conhecer mais sobre fotografia e quer assuntos específicos, é a oportunidade ideal. Você não precisa fazer um curso completo para ir lá e rever aquele assunto que você tem dúvida ou conhecer uma coisa nova especificamente, certo? Se você tem interesse,
tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode se inscrever. São apenas 20 vagas, porque é em forma de live e eu quero dar atenção a todo mundo. Então vocês me mandam perguntas, a gente vai conversando sobre os assuntos, certo? Tem um valor bem camarada que todo mundo pode participar, e isso é uma forma também de garantir que quem se inscreveu vai realmente participar da live. Agora, se você tem interesse sobre uma aula que vai acontecer e você não vai poder naquele horário da aula fazer né, estar acompanhando a aula, não tem problema, porque você pode assistir depois quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, fica gravado a aula inteira e você tem acesso a ela a partir do seu link, né, da inscrição, você tem acesso a ela a hora que você quiser. E também pode deixar depois perguntas lá dentro e continuar conversando comigo sobre o assunto a partir dos comentários dentro do vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los na aula ao vivo. Até mais. Tchau!